Olá, no vídeo de hoje vamos discutir rapidamente dois temas bastante interessantes: metodologias ativas e desenvolvimento de competência. Sobre metodologias ativas, é importante compreender que as atividades propostas isoladamente, como um grupo de discussão, um grupo de verbalização e observação, ou mesmo Phillips 66, isso por si não denota uma metodologia ativa. O que vai fazer a metodologia ativa, então, se concretizar é quando estas estratégias estão dentro de um método e têm por objetivo o protagonismo daquele que está aprendendo. Então, apenas técnicas ou estratégias de ensino aplicadas isoladamente ou mesmo que em conjuntos, elas podem não garantir a efetividade de uma metodologia ativa. Para a gente entender um pouquinho isso, eu gosto de dar como exemplo o Arco de Magerês ou então a pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani. Dentro dessas propostas metodológicas, você tem momento de observação, você tem momentos de problematização, você tem momentos de teorização, você tem momentos de síntese. As estratégias que eu vou utilizar dentro desses momentos é que configura então a realização de uma metodologia ativa. Se a problematização, tanto para o Arco de Magerês, quanto para a pedagogia histórico-crítica, eu vou me valer de um vídeo, de um documentário, ou mesmo de um debate entre a turma com um tema, eu então começo a movimentar toda esta turma na perspectiva de uma metodologia ativa. Tanto no Arco de Magerês, quando você fala da questão da instrumentalização, da fundamentação, quanto na pedagogia histórico-crítica, eu posso me valer, por exemplo, do Phillips 66, da leitura de um texto, de uma aula expositiva dialogada. Dentro deste conjunto, eu começo, então, a mobilizar uma metodologia ativa. E, por fim, o desenvolvimento de competências, também temos que ter alguns cuidados para que a gente não fale de uma forma conceitual equivocada. O conceito de competência amplo, híbrido e cheio de significados tem também suas correntes. A gente conhece a corrente estadunidense, inclusive muito difundida pelo Chiavenato, com aquela teoria do chá. Eu digo que a corrente estadunidense, ela trabalha muito com uma perspectiva behaviorista, do treino, e isso é algo que eles consideram importante e válido. Existe também uma corrente de desenvolvimento de competência diferente, que é a corrente francesa, que o professor Guy Leboteff, então, é um dos grandes representantes. A corrente francesa, ela não trabalha com a questão de habilidades, ela trabalha com a questão dos saberes. Então, o saber ser, o saber conviver, o saber fazer, são extremamente importantes. E para esta corrente francesa, a sala de aula não é possível nela identificar se houve ou não o desenvolvimento da competência. Para a corrente francesa, o desenvolvimento da competência só é possível na prática, na vida real. Não é ensaio, não é treino, e sim a realidade. Todavia, a sala de aula ela será muito útil e importante para o desenvolvimento dos saberes. E por falar em competência, é sempre importante a gente lembrar, né? Existe a incompetência inconsciente, que quando a gente não conhece, desconhece que não sabe. Existe a incompetência consciente, quando a gente reconhece que ainda não sabe. Existe a competência consciente, quando a gente sabe que sabe. E também existe a competência inconsciente, quando muitas vezes a gente sabe, mas a gente ainda não se apercebeu disso. Então, no vídeo de hoje, a ideia era a gente articular aí essas principais teorias e conceitos. Espero que sejam úteis.